Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha todo tipo de peixes. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos o refrão: há um barco esquecido na praia. Ouvintes internautas da Rádio Web do nosso santuário de São José de Ribamar, nos tempos em que a Santa Igreja coloca os pobres no centro da atenção pastoral, resgatando a sua dignidade, atentamo-nos tanto para essa triste realidade de alguns desafortunados que corremos o risco de nos esquecer do exemplo de algumas pessoas ricas, como o caso aqui do rei Salomão, descrito na primeira leitura de hoje. Ele não pediu a Deus riqueza, e sim sabedoria, isto é, o dom de distinguir entre o bem e o mal,
E nesse sentido, Salomão prefigura aqui o negociante da parábola da pérola que acabamos de ouvir aqui no Santo Evangelho. O homem de bem, mas ao mesmo tempo perspicaz, que arrisca tudo o que tem no investimento melhor. O evangelista São Mateus nos coloca duas parábolas no Evangelho, em que fala de dois homens, um lavrador e um comerciante, que trabalham, que procuram, que encontram, que compram, que vendem. Todas essas atividades que as pessoas comuns praticam no cotidiano da vida, no seu dia a dia. O que retém, entretanto, na mente em importância sintática são essas duas palavras de grande importância, que é a palavra tesouro e pérola. Tesouro e pérola, numa alusão à sabedoria que é colocada pelo Antigo Testamento para se aproximar da figura que se tornou realidade, nós chamamos no Novo Testamento de reino dos céus. Irmãos e irmãs, Jesus coloca que o reino dos céus é um tesouro que se busca com justiça, que se busca com equidade, que se busca com santidade, como algo que provém do divino Salvador, Jesus Cristo. O Evangelho deste domingo ensina que o reino de Deus vale mais do que todos os outros bens que os homens possam ter. Alguns exemplos: terras, carros, propriedades, nomes e sobrenomes famosos. O reino de Deus está acima de tudo isso. Para se conquistar o reino de Deus, vale a pena desfazer-se de tudo que tem. Não importa se temos pouco ou muito. O que importa é que se troque tudo pelo reino de Deus, deixando tudo que oprime a pessoa, tudo que escraviza a pessoa humana. No caso aqui o Evangelho, o lavrador conseguiu grande alegria porque conseguiu a coroa eterna, que é o reino dos céus. A parábola da pedra preciosa nos é apresentada com o mesmo significado da parábola do tesouro, a procura da graça de Deus, do reino das bem-aventuranças. Por isso, todos nós somos convocados, somos chamados com insistente pedido a procurar o reino de Deus em primeiro lugar, como nos pede São Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino dos céus, em primeiro lugar. Essa busca desse reino é colocado com o mesmo empenho em que o Filho de Deus veio buscar o que estava perdido. Nos diz São Lucas capítulo 19, 10. Pelo que todos nós somos convidados a lançar as redes mais profundas e voltar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes para o reino das bem-aventuranças. O reino de Deus tem valor infinito e nenhuma joia tem algum valor perante a grandiosidade da misericórdia do reino das bem-aventuranças. Mas para alcançarmos essa bem-aventurança, o que é preciso? Em primeiro lugar, abandonar o pecado e acolher o pecador. Segundo lugar, é ter a capacidade de desprendimento. Terceiro, a capacidade de pertença e de perdão. Depois de solidariedade, de amizade e de recomeçar, de caminhar juntos, de amar e servir, dentro da dialética do reino de Deus. Em suma, temos que relativizar todos os bens do mundo e valorizar os bens do céu, cujo mandamento máximo é o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Irmãos e irmãs, devotos e devotas, observando agora a segunda leitura desta celebração, encontramos um dos textos mais longos, maiores da carta aos Romanos,
mostra-nos que Deus faz todo o necessário para o bem daqueles que o amam, levando a termo a execução do seu desenho. Ele conheceu os que queriam edificar, como o arquiteto tem a obra completa em sua cabeça. Ele os projetou conforme o protótipo, Jesus mesmo, seu Filho querido, com quem ele gostaria que todos se assemelhassem. E aos que assim planejou, também os escolheu, os justificou e, ao mesmo tempo, os glorificou em sua glória. Deus faz de tudo o que for preciso para a salvação dos seus filhos. E mais ainda, como conhece o coração de cada um de nós, Jesus também vai em busca dos seus filhos para oferecer a salvação das pessoas que estão já à procura e daquelas que estão perdidas, vagando pelas ruas. Quem optar por acentuar essa linha escatológica dessa liturgia de hoje, desta liturgia, nunca se esqueça que nenhum bem terreno deve impedir o nosso desejo de salvação. A alegria do reino poderá não ser a alegria que o mundo de hoje nos propõe. Entrar no reino dos céus nos faz lembrar as palavras de uma grande santa da igreja e bem atual, a Santa Paulina. A palavra dela, o que ela diz? Há anos não gozo tanto paz como agora, embora o Senhor mande sempre alguma coisa para sofrer, como a sujeição nos ofícios diários, mas tudo é suavizado pela caridade, pelo amor que tenho ao meu Salvador. Enfim, Deus seja bendito em todas as coisas. Deus seja bendito em sua casa, no seu coração, no seu serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.